Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, vamos bater mais um papo hoje, dia 19 de dezembro de 2023. Hoje é aniversário da minha filhota Natália. Um beijo, Nath, um beijo para você e um beijo para Sofia também, né? É isso aí, muitos anos de vida, filhota. Olha aqui, vamos falar de Vasco da Gama, vamos falar da licitação do Maracanã, porque tem novidades. Vou trazer aí o nosso querido Carlos Roberto Osório, tem jogador deixando o Vasco da Gama, tem o Alexandre Matos lá nos Estados Unidos e o CEO do Vasco garantindo que as contratações serão a nível de Vasco da Gama de qualidade. Então, são alguns temas que nós vamos abordar. Quero falar do sorteio da Libertadores, quero falar do pré-olímpico amistoso da seleção. Nossa, o São Paulo tem um novo patrocinador, Master aí, vai ganhar uma baba. E o Cruzeiro já tem novo treinador e quer um jogador que já passou no seu time, foi 2 vezes campeão brasileiro, com o Alexandre Matos na época, que é o Everton Ribeiro. Tudo isso eu conto para você, mas antes, aquele pedido tradicional, o joinha, se você ainda não deu o joinha, se inscrever nas nossas redes sociais, os endereços estão passando aqui embaixo, e te pedir também para participar, se inscrevendo no nosso canal, é super importante, quanto mais inscritos tivermos, melhor é. Às vezes sai, tá? Dá uma olhadinha se você está inscrito aí, se tiver vermelhinho, clica em cima, se inscreve, vai na palavra todas, dá o joinha e também habilite para receber todos os nossos vídeos e te agradeço também pelos comentários, tá? Sim de comentários, vou mandar uns abraços importantes aqui espalhados pelo Brasil já já. Vamos lá? Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, deixa eu começar então mandando aqueles abraços gostosos, né, dos nossos amigos, o Amauri Brotas, ele e o neto Lorenzo, de 5 anos, estão lá na zona leste de São Paulo, são vascaínos. Um abraço. O Oriel Quintans, em Monteiro, na Paraíba, também na Paraíba, lá em Souza. O Eduardo Aquino, um abraço também. O Djalma Pedroso, em Itaituba, no Pará. Quero também abraçar o Paulo César Cunha, na cidade de Cordeiro, aqui no estado do Rio de Janeiro, e também o Bonifácio, em São Luís, no Maranhão. A gente vai escolhendo alguns e recebendo o nosso abraço carinhoso. E esses aí que a gente está pedindo, está mandando os abraços, gente, me ajuda, arruma mais inscritos. Se alguém conseguir mais 3, 4, 5, 10, vai ficar assim de inscritos e vai ajudar demais o nosso canal. Bem, eu quero começar porque saiu ontem uma informação e que, gente, vamos entender. Primeiro, tem muita gente. O Alexandre Matos ainda não contratou ninguém. Inclusive o Washington Rodrigues hoje no show do Apolinho, na Super Rádio Tupi, no comentário do no noticiário do Marco Vasconcelos, ele disse, gente, a hora que contratar para o Vasco, não é um goleiro, tem que ser um goleirão. Vai contratar um lateral, tem que ser um baita lateral. Vai ser um zagueiro, tem que ser um zagueirão. E assim por diante, eu concordo plenamente com o Apolinho. Então tem muita gente afoita, querendo já jogador. Cadê? Não chegou ninguém. Calma que o homem está conhecendo a casa, pegou o avião, foi para os Estados Unidos, foi conhecer melhor a dona da Vasco SAF, que ele tem que conhecer, que ele é empregado, né? O que eles querem em termos de futebol, como é o planejamento, quais são os critérios de contratação. Então o Alexandre Matos foi para lá para tomar esse tipo de conhecimento. E o Lúcio Barbosa, o CEO, na sua entrevista após a saída do Paulo Brax, perguntado sobre contratações para 2024, como diz o pessoal lá em Formiga, Minas Gerais, ele foi curto e grosso. Escuta só. Os jogadores que chegarão para o ano de 2024 serão do tamanho do Vasco. Então a gente vai brigar como a gente brigou na segunda janela, com investimento pesado, para trazer o Vasco para a parte de cima da tabela e para brigar por campeonatos. Né? Então, quem tem dúvida, mas o dinheiro só vai entrar em setembro. Isso aí, 270 milhões que a 777 vai colocar. Ela deverá fazer aportes antecipando alguma grana? Sim, isso aí também já trouxemos, já falamos sobre.
outra questão. Aparece um grande negócio, uma grande oportunidade, você vai investir. Não adianta contratar por contratar, não é trazer 20 e tantos jogadores, como chegaram no início do ano e não deram certo. Depois, aí sim, acertou na segunda janela, como disse o Lúcio ainda há pouco. Então tem que ir calma, tranquilo, como dizem os espanhóis, como diz o técnico Ramon Dias, né? O Robson Bambu está fora do Vasco. O clube oficializou hoje a saída dele, oficializou também o Sebastião Ferreira, já liberado, os dois. Mais gente vai sair, isso aí é normal. E eu quero agora falar sobre a licitação do Maracanã. Vasco, Flamengo e Fluminense e a empresa do Mané Garrincha foram habilitadas. O Carlos Roberto Osório, ele está conosco e fala sobre este tema e quais são os próximos passos. Por favor, Osório. Wellington, hoje o governo do estado publicou no Diário Oficial a homologação dos participantes aprovados para participar da licitação do Maracanã. Foram homologados 3 consórcios. O consórcio liderado pelo Vasco da Gama, com a W Torre, uma grande operadora de arenas nacional, o consórcio da dupla Fla-Flu e o consórcio dos operadores da Arena de Brasília. Todos esses tiveram a documentação revisada pelo governo do estado e foram declarados aptos a participar. A partir desse momento, os consórcios têm 5 dias para avaliar cada um a documentação dos demais consórcios e impugnar ou não a habilitação dos seus concorrentes. Então, logo esse prazo de 5 dias termine, se não houver nenhuma impugnação, imediatamente o governo do estado inicia a segunda etapa do certame, que é a abertura dos envelopes da proposta técnica, para concluir a última etapa em seguida com a proposta de preço. Se por acaso algum consórcio impugnar o direito do outro participar, o governo do estado precisará de tempo para avaliar as impugnações e publicar a sua decisão final. Então, Wellington, nós temos aí 5 dias para as impugnações e vamos aguardar na semana que vem, até meados da semana que vem, para ver se está concluída essa etapa ou se é necessário mais uma avaliação do governo do estado, Wellington. O importante é Vasco da Gama está classificado, os demais consórcios também classificados e aprovados pelo governo do estado, e agora cada um está avaliando a regularidade dos seus concorrentes para a decisão sobre as impugnações e a continuidade do certame, Wellington. Osório, é um momento muito importante para o Vasco, né? Para a dupla Fla-Flu, para outra empresa lá do Mané Garrincha, principalmente para o Vasco da Gama. O que você pode falar nesse momento para o torcedor vascaíno? Wellington, essa é uma licitação de grande porte, uma licitação complexa que deve ser tratada, primeiro, com muita serenidade, e o que toda a população deve esperar, os vascaínos, os amantes do Maracanã, do futebol, é um certame que trate todos os concorrentes da mesma forma, sem nenhum tipo de favorecimento, e tudo seja feito com muita transparência. E as regras sejam aplicadas de maneira igual para todos. Isso é o que nós esperamos. Claro, o Vasco da Gama entende que é uma licitação estratégica para o seu futuro, está trabalhando com muito cuidado, com uma equipe técnica de primeira linha, para que tudo possa ser avaliado e para que os vascaínos tenham absoluta tranquilidade com o desenrolar desse certame, Wellington. Agora, a bola está com o governo do estado e vamos aguardar as próximas etapas, sempre vigilantes para que as coisas sejam feitas de maneira transparente e que as regras sejam cumpridas, Wellington. Então, Carlos Roberto Osório, a respeito desse tema do Maracanã, agora cada um analisa a proposta do outro, né? Pode impugnar, pode não impugnar, e depois o governo toca esse negócio aí. Vamos ver como que vai ser, como será, né, a sequência dessa concorrência para administrar o Maracanã. O Vasco da Gama, através do Dr. Paulo César Salomão Filho, junto ao governador Cláudio Castro, né, conseguiu aí patrocínios pela lei de incentivo importantes para a base e o futebol feminino do Vasco da Gama. 3 milhões da TIM para o futebol masculino de base e 1 milhão da Ambev para o futebol feminino, agora para 2024. Já é o Dr. Paulo César Salomão Filho já trabalhando.
Alguém vai dizer, pô, Wellington, só 3 milhões para a base, só 1 milhão para o futebol feminino. Gente, não tinha nada, né? Era zerinho, era tudo colocado pelo clube. Agora não, agora já tem essa lei de incentivo. Para quem não sabe, o São Paulo construiu o seu CT em Cotia e o Atlético, a cidade do Galo, tudo com dinheiro do governo, né? Do Ministério do Esporte, incentivo ao esporte. Então, você tem que aproveitar essas oportunidades que o governo está te dando também. Até porque o Vasco já faz muito pela sociedade com o Colégio Vasco da Gama. Atende ali a comunidade da Barreira do Vasco e entre outras questões também. Então, o governo pode ajudar? Ele vai ajudar a desenvolver o futebol feminino? Lógico que vai. Vai ajudar a desenvolver o futebol de base? Com a maior certeza. Então, é importante essa grana também. O Cruzeiro quer a volta de Everton Ribeiro, que ainda não renovou com o Flamengo. Ele quer 2 anos de contrato e o Flamengo oferece um só. O Everton foi 2 vezes campeão brasileiro, escolhido o melhor do Brasileirão também 2 vezes na época do Alexandre Matos, lá no Cruzeiro. E o Cruzeiro anunciando aí a contratação do técnico argentino de 39 anos, Nicolás Larcamón, ex-Leão do México. Confesso que eu não conheço, né, mas que ele chegue bem. O Botafogo quer o goleiro João Paulo dos Santos, já que o Lucas Perry foi embora. O São Paulo tem um novo patrocinador master, é a casa de apostas Superbet, e o São Paulo vai receber, por contrato de 3 anos, do patrocínio master da sua camisa, 156 milhões de reais. No Mundial de Clubes, deu, né, sem maiores problemas, o Manchester City, 3-0 no Urawa Reds, do Japão. E as estrelas, o Haaland e o De Bruyne, além do Doku, estão fora da competição por lesões. Sexta-feira tem Fluminense e Manchester City, do Pepe Guardiola, às 3 da tarde. O Pepe elogiou o Fernando Diniz, diz que é a escola do futebol brasileiro, como ele joga, e o Diniz já tinha elogiado o Pepe Guardiola, não é difícil. E vamos aguardar aí um grande jogo. No sorteio da Libertadores, o Botafogo pega na segunda fase da pré-Libertadores o Aurora da Bolívia ou Melgar do Peru, no dia 22 de fevereiro, e o Bragantino pega o Águilas Douradas da Colômbia. Os dois avançando se enfrentam, Botafogo e Bragantino, para saber quem vai para a fase de grupos. Quem for eliminado vai para a Copa Sul-Americana. Torneio pré-olímpicos, na quinta-feira, às 4 da tarde, o Ramon Menezes vai convocar a seleção para o pré-olímpico. De 20 de janeiro a 11 de fevereiro, 2 seleções se classificam para os Jogos Olímpicos de Paris e o Ramon Menezes espera a colaboração dos clubes do Brasil. Estreia no dia 23 em Caracas, enfrentando a Bolívia. E a seleção principal do Brasil tem mais um jogo amistoso confirmado para o ano que vem. Brasil e México no dia 8 de junho, lá nos Estados Unidos. O local será definido. Em março, o Brasil vai enfrentar a Inglaterra, lá em Londres, e a Espanha em Madrid. São 3 jogos amistosos importantes para a seleção brasileira também. E então eu quero a sua opinião, comente aí, vamos interagir, né? E participando, mandando a sua opinião, diga de qual cidade você está mandando a sua participação para receber o nosso abraço aqui também. Se inscreva nas nossas redes sociais se ainda não é inscrito e também dá o joinha. Se inscreva no nosso canal, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada e quanto mais joinha você der, quanto mais gente você trouxer para o nosso canal inscrito, aí melhor fica para nós, fica para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é bacana, que você gosta também. Tá certo? Quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.